Olá, sejam muito bem-vindas ao canal. Vou começar me apresentando por aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Moraes, eu sou professora de modelagem em corte e costura. Eu tenho um canal aqui dentro do YouTube, no qual eu disponibilizo esse conteúdo praticamente toda semana aí para as minhas inscritas, as minhas seguidoras lá no Instagram. E eu fui convidada, tá? Pela Catiúce, que é uma professora também de modelagem aqui, de corte e costura, para poder estar se juntando a outras profissionais também e estar fazendo vídeos colaborativos para poder apoiar o canal da nossa querida Gisleide, que nós sabemos que nos deixou, né, o ano passado. Dizer que para mim é uma honra poder estar colaborando, né, com o canal da Gisleide. Gisleide nos deixou, mas o trabalho dela continua, né? Sabe? Ela vai estar sempre na nossa memória, né? Os ensinamentos, todo o conhecimento que ela disponibilizava aqui dentro do canal do YouTube de maneira gratuita e alcançando e transformando a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. E a gente não quer deixar esse canal acabar. Sabemos que a plataforma YouTube, você precisa estar sempre atualizando, né? Sempre trazendo coisas novas, até para eles poderem estar entregando conteúdo para outras pessoas também. Então, assim, para mim é um prazer muito grande poder estar colaborando, poder estar ajudando. E eu, como profissional dessa área já há um bom tempo, mas dentro dessa plataforma aqui, o YouTube, eu devo ter mais ou menos 1 ano e meio, mas a Gisleide já tem tempo já de canal, né? E o canal dela é sempre muito rico, né, de conteúdo. Quem tá dentro dessa área sabe, né, a riqueza que tinha e que tem, né, na verdade, o canal dela, de tanto conteúdo que ela passa para desde o iniciante a quem quer avançar um pouquinho mais dentro dessa área e poder se juntar a essas amigas também, né, companheiras também que trabalham nessa área, para poder apoiar, colaborar, para que o canal dela possa sempre permanecer vivo, que a gente possa estar ajudando, né, o canal do YouTube sempre se movimentar, né, tanto com os vídeos dela, como também em colaboração com os nossos vídeos. Para mim, sinceramente, é um prazer, tá certo? E já é aluno da Gisleide, já sabe como tem sido o processo, né? A gente posta o vídeo aqui, posta a modelagem, tá? Para depois postar lá o corte e costura, tá certo? No nosso canal. Então, meu canal é Tatiana Moraes Costura. Vai ser um prazer também poder ter a segunda parte desse vídeo lá juntamente com vocês e poder, sabe, dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso. Para o nosso vídeo de hoje, para fazer o nosso vestido ciganinha, um vestido batinha, tá? Mas com essa pegada aqui, né, ciganinha, com elásticozinho, com tonelzinho, com esse frufruzinho, bem charmosinho para vocês poderem fazer juntamente comigo. Então vamos começar. Eu tenho um papel pardo aqui, no qual sempre faço as minhas modelagens. Ela tem 1,20, tá, de comprimento por 80 de largura. Eu já adiantei aqui, mas eu vou explicar para vocês. O que acontece? Eu estou utilizando o meu molde, o meu molde base, tá? Para as minhas alunas, elas já sabem que eu tenho uma aula lá que eu disponibilizei e eu vou deixar também aqui na descrição tanto a aula de como tira as suas medidas, como também uma aula no qual eu disponibilizo como eu fiz a minha modelagem base. Aí é importante a gente ressaltar que dentro desse segmento de modelagem, de costura, todas chegam, né, a um resultado, porém existem caminhos diferentes. Então a modelagem, falando de modelagem, existem várias amigas aqui, né, professores aqui que ensinam modelagem de outra forma, a base de outra forma, a construção da base de outra forma. Tem problema? Não tem. Você que é aluno vai escolher qual é a melhor base para você poder seguir, para você poder entender e construir a sua base sob medida, como de você, como também das suas clientes, ok? Então, eu disponibilizo aqui na descrição, tá? Esses 2 vídeos no qual eu tô tirando as medidas, como também eu faço a minha modelagem base.
tá? Então eu vou estar utilizando a minha modelagem base para começar a criar aqui o meu vestido, correto? Você, aluna de Gisleide, vai usar a modelagem dela, porque Gisleide deixou aqui tanta modelagem base, explicando passo a passo. Então você já tem a modelagem base dela, é essa modelagem que você vai utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Para você que é minha aluna, você também sabe que é essa base que essa base que eu ensinei lá no meu canal. Vamos lá, para a gente poder entender aqui como foi feito, tá? Eu peguei a minha base. Esse vestido de hoje, ele não vai ter, como ele vai ser uma batinha, eu não vou precisar utilizar a minha pence de busto, nem a minha pence de cintura, tá bom? Nem essa parte de cima, na verdade, eu vou utilizar, mas eu vou transferir isso aqui para o meu papel, para poder fazer o que? A minha interpretação do meu vestido ciganinha de hoje, correto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso molde base e eu vou colocar ele na linha exata da minha cintura. Lembra que eu expliquei que quando a gente coloca aqui o volume de pence, eu compenso aqui embaixo. Isso na minha modelagem base, tá bom? Mas como eu não vou usar, tá? A minha pence de busto, eu apenas, ó, dobro aqui na linha realmente da minha cintura, tá? Então, eu sei que a minha cintura, eu vou até colocar aqui para vocês verem, a altura da minha cintura é isso aqui mesmo, ó. 47, ó. Ah lá. Deu 47 centímetros, tá bom? Então, eu tô colocando a altura da minha cintura aqui, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei e transferi pra cá, ó, já com ela dobradinha, porque eu dei o desconto aqui, tá? Do volume de pence, que eu sempre acrescento aqui esse volume de pence a partir da cintura. Só quem assistiu a minha aula que vai entender. Mas eu tô falando aqui, independente de você ser minha aluna ou aluna da Gisleide, porque ela tem o molde base dela também. Então, você também vai utilizar o molde base dela também e eliminar a pence de busto, tá bom? Ah, Tati, eu transfiro ela fechada? Não, não tem necessidade. Eu vou transferir com ela aberta. Por quê? Porque eu compenso ela a partir da linha da minha cintura, tá bom? Então, é simplesmente isso, ó. Fechei, tá? Ele vai ficar, ó. Eu vou colocar tanto a largura, né, do busto aqui, como a largura do busto aqui, para depois sim eu formar a minha cintura aqui, tá bom? Então, ó, o que eu fiz aqui? A partir da base aqui, ó, que já tá esquadrada do nosso papel, eu afastei 5 centímetros, tá? 5 centímetros aqui em cima, em todo esse comprimento, ó, 5 centímetros. Daí sim, a partir dessa reta que eu criei, que eu posicionei a minha base frente para poder, ó, criar aqui, ó, transferir ela para o meu papel, tá bom? Foi assim que eu fiz, tá? Eu preciso desse volume aqui, ó, no meio da minha peça, porque vai ser uma blusa ciganinha, nós vamos colocar elástico, então a gente já tá, ó, interpretando aí o nosso modelo, tá bom? Vocês entenderam, meninas e meninos? É assim. Então, ó, vou retirar aqui, tá, meu molde base. Vou até mostrar o molde base costas que eu faço também, ó, tá vendo? Né? É dessa forma aqui, tanto que bate, ó, uma lateral com a outra lateral certinho, ó, tá vendo? Viu? Tá? Porque eu explico sempre para as minhas alunas que quando eu compenso ela aqui, aí quando eu fecho, ó, nisso que eu fechei, eu tô compensando aqui, não é? Esse volume. Então, ó, vai bater lateral frente com lateral costas, ó, exatamente. Ó, deixa eu tirar só aqui, que aqui é costura. Tá vendo? Bateu lateral com lateral, quando eu fechei a minha pence. Por quê? Porque eu compensei aqui a partir da linha da cintura. Uma vez eu vi uma modelagem da Gisleide fazendo assim também, compensando na linha da cintura. Eu não sei se todas as modelagens que ela ensina base também funcionam dessa forma, tá? Mas, ó, você que é aluna dela, já sabe aí a sua modelagem base, já tem ela, é dessa forma, tá? Então, eu vou retirar aqui o meu molde, só para as minhas alunas que estão assistindo o vídeo também poderem entender, né, o que eu fiz aqui, tá bom? Então, ó, já transferi aqui, ó, a altura de cintura, tá? Que eu sei que a minha altura de cintura é 47, eu já coloquei aqui. Você vai colocar a tua altura de cintura, certo? E aqui, ó, eu sei que a minha largura de busto, tá?
meia largura de busto dá 24. Então, eu vou lá, ó, coloco 24 aqui também, ó. Eu já sei que bateu 24 também, tá? E aí, o que acontece? Aqui tá um retângulo, né? Por quê? Porque a nossa cintura, como a gente tem aquela pence aqui, ó. Deixa eu mostrar. A nossa pence de cintura aqui, lembra que a gente coloca a cintura mais 3 centímetros de acréscimo de pence. Então, não ficou 20, ficou 23, ok? Então, o que acontece? Aqui, por isso que ela tá esse quadradão aqui, né? Porque tá aqui 20 mais 3 centímetros e tem mais 1 centímetro de costura. Então, aqui eu só vou colocar a medida da minha cintura. Qual é a medida da minha cintura? A circunferência da minha cintura, vou lá, divido por 4. Você vai pegar a circunferência da tua cintura e vai dividir por 4. E aí vai colocar, ó, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo 1/4 da circunferência. Eu vou pegar e colocar esses 20 centímetros aqui, ó. Peguei aqui e marquei, ó. Aí fui lá e retracei novamente a minha linha de cintura. Você vai fazer isso também aí no sua base. Se a tua base não tiver aquela... Se tiver aquela pence, é importante você depois colocar a sua cintura real aqui na sua medida. É apenas isso, gente. Deu para entender? Vocês tiveram dúvida? Tentei fazer assim bem devagar para vocês poderem entender isso aqui. Que para mim isso é muito rápido, mas eu sei que para vocês que estão aprendendo, estão ainda mexendo no seu molde, às vezes pode confundir um pouquinho. Vocês percebem que aqui eu coloquei a minha circunferência da minha cintura, ó, 1/4 da circunferência da minha cintura, que é 20 centímetros. Tá? E aqui, ó, coloquei 1/4 da circunferência do meu busto, que foi 24 centímetros. Você vai colocar a sua medida. E aqui, ó, a partir do ponto mais alto do ombro até a linha da minha cintura, que é 47 centímetros, tá bom? Então, eu fui colocando, ó, automaticamente essas 3 medidas importantes: a altura de cintura, largura de busto e a largura da cintura, ok? Bom, agora ficou bem mais fácil para a gente poder iniciar a nossa interpretação do nosso vestido ciganinha. Vamos lá, a gente vai prolongar essa reta, tá? Até mais ou menos aqui a altura de vestido que eu desejo. A altura do meu vestido de hoje, tá? Para ele ficar uma altura mais ou menos lá na coxa, tá? E o babado ficar mais ou menos até o meu joelho, como vocês viram no início do vídeo eu vestindo ele, tá? Eu vou colocar uma altura aqui de 90 centímetros. Como é que eu marco essa altura, Tati? Eu pego lá do ponto mais alto do meu ombro, tá? E marco a minha medida de altura de vestido. Então, eu sei que o meu é 91 centímetros. Então, eu vou lá e marco, ó, 91, para eu saber que meu risco vai bater aqui, tá bom? 91 centímetros, tá certo? E aí, eu prolongo essa reta. Lembra como é que a gente prolonga? A Gisleide falava muito sobre isso. A gente pega aqui o nosso esquadro, ou a nossa régua mesmo comum, já se baseia em um ponto aqui, ó, da nossa reta, tá? Porque se eu fizer aqui, a nossa reta acaba saindo torta, tá? Então, é importante pelo menos a metade da nossa régua pegar já numa reta que a gente tiver dentro do nosso molde. Então, ó, tá aqui certinho. Então, eu vou lá, dou aquela prolongada, tá? É um servicinho mesmo de paciência, sabe? Mas a gente fazendo com paciência, passo a passo, eu tenho certeza que não tem como dar errado. Então, ó, novamente, coloco aqui e vou, ó, prolongando até onde eu quero. De novo. Já tá chegando, ó. Chegou. É até aqui, tá? Que eu sei que é 91. A partir daqui para cá, eu esquadro, né? Que vai ser onde vai finalizar o meu vestido, a altura do meu vestido. A primeira parte do meu vestido, né? Porque depois ainda tem o babado. Prolongo um pouquinho, tá? E aí, o que nós vamos fazer agora aqui? A gente vai colocar aqui a altura do nosso quadril, tá bom? Geralmente, a altura do quadril, como uma regra aí, é de 20 centímetros, tá bom? Só que a gente está falando de uma peça sob medida. Quando a gente fala de uma peça sob medida, não significa que todas têm a medida padrão.
Então, se você quiser colocar a medida aqui, a altura exata do seu quadril, você pode colocar. Por exemplo, o meu não é 20 centímetros. A partir da minha cintura até a altura do meu quadril é em torno de 23 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 23 centímetros. Se você quiser ir pela regra do 20, ok. Mas se você quiser realmente medir exatamente a altura do seu quadril a partir da linha lá da tua cintura até o seu quadril, que é aquela parte mais avantajada que a gente tem do nosso quadril, mais larga que a gente tem do nosso quadril, ok, tá bom? Essa medida aqui não vai alterar tanto aí, até porque o vestido é uma bata, ok? Se fosse talvez uma saia justinha, aí você ia ter que realmente ter mais cuidado na hora de colocar essa altura de quadril, tá? Então vamos lá, eu vou novamente aqui marcar aqui, ó, 23, uma reta, tá? E aqui também uma reta 23. Ó, aqui eu fiz uns pontinhos, já que eu fiz a altura aqui 23, então apenas vou agora ligar esses pontinhos, que automaticamente eu já vou ter uma reta aqui, tá bom? Antes de fechar isso aqui, eu vou colocar a largura do meu quadril aqui, tá? A circunferência do meu quadril é 105. Qual é a circunferência do seu quadril? Você vai pegar essa medida, vai dividir por 4. A medida que você achar, você vai colocar aqui, ó, tá? Na linha aqui do seu quadril. O meu vai dar 26 centímetros, tá bom? Então, eu vou lá e vou marcar 26 centímetros, ok? 26. Certo? E aqui para baixo, eu vou também colocar 26, porque depois eu vou abrir isso aqui, tá? Então, eu vou descer reto. E aí, o que eu faço? Eu ligo esses dois pontos. Eu ligo esses dois pontos como uma reta, tá bom? Liguei. E essa parte aqui, eu vou ligar com essa reta mesmo aqui, por quê? Porque o meu vestido, depois eu vou abrir ele aqui. Então, eu não vou precisar traçar ele com uma régua de quadril, tá bom? Lembra que a minha cintura tá aqui, não é aqui. A minha cintura é aqui, porque eu não levei pence aqui na minha base. Aí agora sim, tá? Eu tenho pelo menos a primeira parte do meu vestido completamente pronta. Aí a gente vai partir o quê? Para interpretação. Vamos colocar costura, vamos colocar folga de vestibilidade, vamos abrir ele um pouquinho aqui do jeito que a gente desejar, tá certo? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Antes de a gente começar a mexer aqui, a gente vai já para a parte de cima da nossa peça, tá? E nós vamos fazer o quê? Eu vou querer uma blusa ciganinha, mais ou menos como essa aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tem esse flu-flu aqui, ele tem esse, né, flu-flu aqui, como eu falei, e ele tem esse caminhozinho aqui, ó, para passar o nosso elástico, é um elástico mais ou menos de largura de 1 centímetro, e esse flu-flu também deve ter uns 2 centímetros de largura. Então, eu coloco aqui 2 centímetros, mais um para passar o elástico, mais um de costura dá 4 centímetros, ok? Eu vou colocar 5, tá? Para eu poder ter uma medida confortável. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro achar a altura que a gente deseja, que a gente quer que a nossa peça fique, tá? Então, eu vou rebaixar, tá? Do meu ombro para cá, em torno de 8 centímetros, tá bom? 8 centímetros fica uma coisa confortável. Por quê? Porque se você pensar que a tua ciganinha vai terminar aqui, é você que tem que analisar isso e ver a forma como você deseja ou que a sua cliente deseja. Por exemplo, eu não gosto de uma ciganinha que seja muito baixa aqui. Pensa que aqui é a altura de cava. Se eu rebaixo aqui, ela vai ficar mais baixa ainda, tá? Então, eu quero que a minha ciganinha, eu posso até rebaixar um pouquinho mais. Eu vou rebaixar do meu ombro para cá, vou colocar 9 centímetros. Que aí fica uma altura boa. E aí, eu prolongo, ó, essa reta até, ó, a altura que eu desejo de decote de ciganinha, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui, aí eu esquadro, ó, e eu prolongo essa reta. Como também prolongo aqui, ó. Por quê? Porque essa medida que a gente fez aqui, tá bom? Tá? É uma medida que eu fiz para quê? Para que ela vai levar já um elástico aqui. Então, aqui eu já tenho 5 centímetros a mais,
Como é meio frente, significa que vai ser o quê? 10 centímetros, né? Porque aqui tá no meio. Então, aqui, ó, tem 5 centímetros de largura. Vou até escrever aqui, ó. 5 centímetros. Como aqui a gente vai cortar ela no meio dobra, significa que vai ter 10 centímetros já, ó, franzindo aqui a nossa peça. E vai automaticamente todo o nosso vestido, certo? E aí, aqui, ó, eu já vou fechar essa reta aqui também, ó, porque o meu vestido, na verdade, ele vai vir até aqui, ó. Ó, até aqui, tá bom? Tá? Agora, vamos pensar que a gente vai querer que a nossa peça termine aqui. Tá vendo? O meu decote tá aqui, ele vai ficar bem altinho, não vai ficar muito baixo. Só que eu tenho que pensar que eu tenho que ter mais 5 centímetros aqui, ó, de altura, porque eu vou dobrar isso aqui. Eu vou dobrar, isso aqui vai ser uma dobra, ó. Eu vou dobrar minha peça aqui, certo? Então, eu preciso de mais 5 centímetros aqui. Eu vou cortar, quando eu cortar aqui, eu vou mostrar melhor para vocês ainda, tá? Como é que vai ficar. Eu vou fazer até com a caneta vermelha e vou mostrar que isso aqui é dobra, ó. Vou acrescentar aqui, ó, 5 centímetros. Vou cortar aqui para vocês poderem entender melhor isso aqui, ó. Ó, dobrei, correto? Então, ou seja, a minha ciganinha vai terminar aqui. Isso aqui, aqui dentro vai ser o quê, ó? Vai ser costura, tá? Costura. E aqui vai ter um túnelzinho. Então, automaticamente isso aqui, ó, ele vai franzir. E aí vai ficar esse frufruzinho aqui e o túnelzinho aqui. Por isso que eu preciso, na minha modelagem, ó, acrescentar isso aqui, ó. Porque senão eu não vou ter, ó, como fazer o meu frufru e o meu túnelzinho para fazer a minha costura. Aí minha peça vai ficar muito baixa, né? Nessa parte aqui, ó. Pensa que aqui é a cava. Então, os seios estão aqui. Ele vai ficar bem altinho, tá bom? Vai ficar bem bacana. Então, vamos dar continuidade agora à nossa peça. Entendendo que a gente já fez essa parte aqui de cima. Esse vestido é bem rápido. Eu só vou colocar agora aqui costura, tá? Eu não vou colocar folga de vestibilidade aqui. Por quê, Tati? Gente, eu já coloquei aqui folga de vestibilidade. Olha o meio dele aqui, ó. Até lá embaixo. Vou fechar aqui também. Ele já tem 10 centímetros de largura aqui no meio que eu abri. Tá bom? A minha base tá daqui pra cá. Então, aqui foi acréscimo de tecido que eu vou deixar para poder franzir, para ficar soltinho, para ter folga de vestibilidade. Se é meio dobra, se é 5 centímetros, então vai ser 10 centímetros, ok? Então, não tem necessidade de eu jogar também uma folga de vestibilidade aqui, porque senão meu vestido vai ficar muito solto, então ele vai perder um pouco essa referência, porque é uma batinha que eu estou fazendo. Vocês viram no meu corpo que ela não ficou não muito larga, mas também não ficou muito justa, tá bom? Então, a gente só vai agora colocar o quê? A nossa costura aqui, tá bom? Então, a gente coloca aqui 1 centímetro de costura. E também vamos colocar costura aqui, ó, porque essa parte de baixo vai ter uma emenda. A gente não vai colocar um babado? Eu sei que a altura do meu vestido é essa, não é? Só que eu preciso o quê? Colocar 1 centímetro de costura aqui para poder emendar o meu babado com o meu vestido, tá? Então, fechei aqui também, ó, tá? Costura até o finalzinho aqui também, tá? E aí, só recapitulando, se você sentir necessidade de colocar mais um pouquinho de folga de vestibilidade, lembrando que aqui já tem bastante. Você pode colocar? Você pode colocar. Isso aí fica muito a teu critério. Vocês viram o vestido como é que ficou no meu corpo, tá? Então ficou uma batinha que ficou soltinha, mas ela ficou modelando ali o meu corpo, não ficou tão
com tanto excesso de tecido. Mas se você quiser deixar, tá, ela mais soltinha, você tem essa opção. Você abre aqui mais 2 centímetros, tá? Abre aqui mais um e vem, ó, traçando ele, ó. Aqui a linha da cintura, você pode também afastar mais um pouquinho aqui, ó, e deixar mais uma folga de vestibilidade, tá? Pra ficar mais soltinha ainda, mais batinha ainda, se no caso você desejar, tá? Vamos lá então, eu vou cortar agora aqui, terminar de cortar essa parte aqui toda. Vamos aproveitar já essa linha aqui, essa reta, para fazer o nosso fio de tecido, tá? Tecido. Bom, na parte das costas, a gente vai cortar a mesma coisa, tanto frente quanto costas, mas eu, Tati, gosto de fazer algumas modificações nas costas. Eu gosto de aumentar um pouquinho essa parte aqui do ombro, pelo menos 2 centímetros, entendendo o quê? Que o ombro costas é um pouquinho maior que o ombro frente. E aqui essa parte também, eu gosto de deixar ele aqui mais ou menos uns 2 centímetros a mais. Por quê? Lembra que a nossa peça, às vezes quando a gente tem um bumbum mais avantajado, eu não tô fazendo correção aqui, né? Eu não vou fazer nesse aqui, porque vai ser uma batinha solta. Mas muitas vezes acontece da gente fazer uma batinha e ficar sempre a parte de trás um pouco mais comprido. Mais curto, quer dizer. Então, geralmente, eu sempre gosto de fazer isso aqui também. Só que eu vou fazer isso já no molde lá quando eu estiver cortando. Eu não vou fazer aqui pra gente não ter que gastar um outro papel de modelagem e só fazer essa modificação, tá? A gente pode fazer essa modificação quando a gente for transferir para o nosso tecido. Então, com o nosso molde agora, com o nosso vestido já interpretado, agora a gente vai fazer o quê? A nossa manga, tá bom? Utilizando também a modelagem de manga que nós temos. Eu tenho essa modelagem também no meu canal. Também sei que Gisleide também sempre disponibilizava para você um molde base de blusa. Então, você vai utilizar o seu mesmo molde, tá bom? Para você poder fazer a interpretação aqui que você deseja, tá certo? Então, eu vou transferir o meu molde aqui para esse papel. Já vou trazer prontinho para vocês. Então, com o nosso molde aqui agora, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai recortar aqui. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prolongar essa reta aqui do meio, tá? Eu vou querer uma manga, mais ou menos, deixa eu ver aqui a altura. Lá da cabeça até aqui deu 25 centímetros, tá bom? Então, eu vou lá e vou prolongar a minha reta aqui também, ó. 25 centímetros, prolonga até lá. E aqui também. Então, já tem altura de manga, tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui, tá? Antes de eu marcar que não vai ter essa cabeça de manga lá no nosso vestido ciganinha, né? Não tem a cabeça de manga. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa medida aqui, vou medir aqui, tá? A medida aqui, ó, dessa circunferência. Deixa eu dobrar aqui. Vai ficar assim, né? A medida aqui da cava que ficou, eu meço assim com a fita métrica em pé. Deu 16 centímetros, tá bom? 16 centímetros. E aí, eu vou colocar essa medida tanto aqui quanto aqui, tá? Pego aqui, ó, 16 centímetros também. Foi aqui, 16. E aqui também. 16. Aqui. Então, ó, eu ligo uma outra. Isso aqui, ó, vai morrer, vou cortar depois, tá bom? Vou cortar, tá bom? Vai só me servir daqui pra baixo, tá? Eu já posso cortar ela aqui, porque depois eu vou cortar isso ao meio e vou abrir, ó, um volume aqui no meio da minha manga, tá? Então, vamos cortar toda ela aqui, tá certo? Bom, já temos a nossa manga já
cortada a cabeça, né, da manga. Então eu tenho exatamente essa largura aqui, ó, essa cava aqui que vai se encaixar, tá? Com a cava também, ó, da minha peça aqui, tá? Quando eu for costurar aqui, ela vai se encaixar aqui. Só que antes da gente, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente, antes da gente colocar aquele acréscimo de 5 centímetros também, mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro cortar a nossa manga e abrir um volume aqui, tá? Tanto no início da manga como aqui no finalzinho da manga, tá? Para ela ficar com um volume totalmente proporcional. Então aqui, ó, eu abro. E eu vou colocar também um volume aqui de 10 centímetros, tá bom? Ó, igual eu coloquei na minha peça também. Deixa eu ver aqui se tem 10 centímetros. 10 centímetros. Esse volume eu vou colocar em toda... Eu vou colocar um outro papel rosa pra gente poder entender melhor. Vou colocar por baixo, peraí. Então, a gente abriu a nossa manga e eu vou colocar um volume de 10 centímetros aqui, ó, no meio da minha manga. Até colocar, vou colocar uma outra cor de papel para você ter uma noção melhor, ó, tá? Então, eu colo de um lado. Daí, desse meio aqui, eu afasto 10 centímetros, tá? Será que eu vou ter papel? Tem. Aqui eu vou ter que colar na pontinha mesmo. Então, ó, volume de 10 centímetros aqui no meio da nossa manga. Colei uns outros papelzinhos aqui, uns retalhinhos, né? Porque a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez aqui, ó. Tá certo? Por quê? Porque aqui também, ó, ele vai levar a dobra e ele vai franzir acompanhando esse mesmo flu-flu aqui do nosso vestido, do nosso decote. Então, eu também vou fazer aqui, ó. A partir daqui, eu subo 5 centímetros, tá bom? Dessa linha aqui, ó. 5. Vou traçar uma reta ligando isso aqui. Só que eu só vou cortar com ele dobrado. Por que eu tenho que cortar com ele dobrado? Vocês sabem por quê? Porque a gente tem essa curvatura aqui, tá? Então, ó, se eu não fizer isso, vai me faltar papel. Ó, então eu dobro ele. Tá vendo? Eu dobrei ele aqui, nessa linha, dobro e vou lá e corto ele aqui, ó. Tá certo, ó? Posso cortar. Corto do outro lado também. Vamos ver como é que ficou? Olha aqui, isso aqui que eu tô falando, ó. Agora sim, ó, posso prolongar minha reta e cortar aqui e vou mostrar pra vocês aqui cortadinho como ficou. A gente não vai ter falta de tecido. Porque quando a gente dobrar a nossa manga, ó, a gente vai ter, ó, vai dobrar exatamente, ó, aonde tem a nossa cava, ó, ela vai bater certinho, ó, tá vendo? Pra poder ligar uma com a outra aqui, né? Elas vão se dobrar e vão se encaixar aqui uma com a outra, tá bom? Tá? Então, ó, a gente já tem o nosso molde base pronto, tanto nossa manga, já temos o nosso vestido aqui, ciganinha, essa batinha, a gente já tem a interpretação dele, e agora a gente vai fazer o quê? O nosso babado. O babado a gente vai cortar já direto no tecido. Por quê? Porque não tem necessidade de eu gastar um papel, e você também, né? Gastar um papel cortando aí o comprimento do seu babado.
O comprimento do seu babado vai ser como? Vai ser a largura do teu tecido. Se o teu tecido tem 1,30, 1,40 de largura, você vai aproveitar 1,40 de largura, tá? Para poder criar o seu babado aqui e colocar aqui, tá bom? Ser 1,40 mais a altura de babado que você vai desejar. A minha altura de babado vai ser 16 centímetros, porque eu quero um vestido que pegue mais ou menos aí, mais ou menos a altura do meu joelho, um pouco acima do meu joelho. Ainda tem um cinto também que a gente vai colocar essa faixa, que eu vou usar sempre ele com faixa ou também com um cinto, que eu gosto muito de usar uma roupa mais acinturada. Então, tudo isso, assim, eu sei que vai diminuir um pouquinho o meu vestido, porque eu vou apertar ele aqui na minha cintura, tá? Então, tudo isso você tem que calcular aí. Se você vai utilizar ele com cinto, ou se você vai querer realmente deixar no joelho, você vai colocar a sua medida, lembrando que ele vai subir um pouquinho, tá bom? Ó, e lembrando aqui, ó, eu fiz um pique aqui, ó, tá vendo? Nessa dobra aqui. Porque eu vou transferir para o tecido com esse pique aqui, para eu saber depois aonde eu vou dobrar o meu tecido, né? Aonde vai ficar o meu flu-flu, aonde eu vou fazer a bainha e aonde vai levar o túnelzinho aqui para poder passar o meu elástico e fazer o estilo ciganinha, tá bom? Então vamos já para o nosso tecido, a gente vai posicionar ele e nós vamos cortar no nosso tecido. Aí lá sim eu vou falar sobre a faixa, tá? E vou falar também sobre o babado.